Hoje nós estamos recebendo aqui Valcir Mengarda, outubro aniversário da Farmácia Líder de 46 anos e mais de 50 anos de Valcir Mengarda no comércio farmacêutico e saúde pública. Valcir, cada ano é um momento diferente? Boa tarde, vocês ouvintes da FM, do Marco Roberto. E sim, Marcos, cada ano é muito diferente. Principalmente agora, os últimos 10 anos, a velocidade das mudanças, até com tudo o que aconteceu depois da pandemia também, né, mais rápido ainda, é uma evolução. Qual o papel da Farmácia Líder no fortalecimento da saúde pública do município de Itaió ao longo desses anos, na sua avaliação? Por isso eu penso que é muito importante que a gente esteja aqui exatamente para prestar conta desses anos todos, né? Nós falamos agora de mais de meio século fazendo a mesma coisa, mas não a mesma coisa, no mesmo processo de melhoramento, de atendimento público, um pouco menos, porque antigamente as necessidades eram diferentes, eram maiores e as dificuldades também eram maiores. Então, o resumo do trabalho desse mais de meio século, porque eu trabalhei com então Farmácia Gomes, né, do Ari Gomes, quando ele veio para Itaió, o início da minha profissão foi lá com eles, e com eles eu permaneci, apesar de que daí então, como hoje nós estamos iniciando no 1º de outubro, a formação da farmácia Líder de Valcir Mengarda, propriamente dito, e a responsabilidade legal também sobre meus cuidados. Então, é isso que eu gostaria de deixar claro, que não é mais assim, é inimaginável como que seria hoje você iniciar uma profissão, um comércio, uma atenção farmacêutica a um público doente, às necessidades da saúde no interior, com poucos profissionais preparados, né? Ou então profissionais tecnicamente habilitados, como médicos, o próprio farmacêutico, né? Habilitado nas escolas, devidamente diplomado. Muito difícil. Então, é inimaginável para a geração de hoje poder pensar como que é trabalhar com uma pessoa, prestar saúde pública com doentes em um lugar onde você não tem ferramenta para isso. É por isso que eu chamo a atenção. Como que foi? Aquele que precisou, que ainda vive, porque afinal de contas, precisa a pessoa estar com uma certa idade para estar entendendo ou ter passado pelo atendimento do Valcir Mengarda em Itaió. Porque as doenças eram as mesmas que nós temos hoje, mas com menos facilidade a ser diagnosticada. Era tratado, mas assim, tratado no achômetro. Eu acho, eu penso que é assim e vou fazer. E a medicação, se era ou não era aquilo, melhorava ou então tinha que procurar recursos, mas aí você sabe muito bem que era muito mais longe, além do estado, além do município, enfim, outras paragens que muitas vezes demorava assim 15 dias para saber o resultado. Como é que está aquele cidadão, aquela cidadã que foi levado para um hospital fora da nossa região, do Alto Vale, que fosse Itaió, Rio do Sul, vai para Curitiba, vai para Florianópolis, mas ninguém sabia como é que estava. Sim. Ô Valcir, você lembra nesses 50 anos aquele medicamento que quando você iniciou, hoje é o mesmo medicamento? Tem ainda? Tem sim. Um princípio ativo, né? Tem aqueles usuais, né, que a pessoa acaba se adaptando, apesar da medicação que se chama hoje a nova geração, né? Os insumos farmacêuticos
os lançamentos, as pesquisas, elas avançaram muito, principalmente na década dos 90, aí até o início do século XXI, época dos 2000, quando nós tivemos também, no ano de 99, a regulamentação da lei dos genéricos, né, a lei 9.787, veio para ser obrigatório que tivesse, e que consta até hoje, essa medicação, que ela é similar à de referência. Ela tem que comprovar que ela tem o mesmo efeito. Eu estou falando do insumo farmacêutico, né? Da composição. Por exemplo, se você usa um nome de marca, para Novalgina gotas, eu vou dar aqui um exemplo bem comum de todas as gerações, é dipirona. Mas então hoje você compra dipirona genérico, igual, como se fosse o de marca, com preço mais acessível. Por isso foi a grande revolução. Eu fiz parte, inclusive, à época, em São Paulo, teve um congresso do lançamento da lei dos genéricos e da Anvisa, que a Anvisa é o órgão que regula tudo essa parafernália aí, a gente obedece a eles. E é como o Supremo Tribunal Federal, é a última palavra. A Anvisa é a última palavra em tudo, medicação, ambiente, tudo. Então, esse genérico que ele veio para facilitar a acessibilidade das pessoas de baixa renda, que não era esse negócio de dar remédio como está sendo dado hoje, a revelia e distribuição em tudo quanto é coisa, fora o que se joga fora, né? Sim. Então as dificuldades eram imensas, mas a partir desse momento começou-se então a haver uma regulação rigorosa em cima da dispensação do produto farmacêutico. Que desafios você acha que Valcir Mengarda enfrentou para se manter mais de meio século no comércio farmacêutico? Marco, eu penso assim que quando eu me toco, paro para avaliar as minhas atitudes, as minhas decisões, os meus momentos de persistência, de perseverar, eu não consigo fazer uma avaliação assim tão que ela não seja de muita dedicação, mas que é obrigado. Eu pensei que isso era a regra. E depois, a cada dia que passa, eu percebo que não. O pessoal não tem mais comprometimento com nada. Eu sou muito sincero e quero que aquele que está me ouvindo que entenda bem o que eu estou falando, que não leve para o lado negativo. Precisa ser persistente, precisa ter compromisso com o outro e principalmente vocacionado. Então é aí que começa a entrar, assim, por que eu estou há meio século fazendo a mesma coisa? Sim. Não é fácil, cara. É você pensar numa autonomia de um avião que está voando no ar, a que altitude que nós não subimos, mas ele tem que parar lá em cima, ele não pode, né? Sim. E você tem que manter ele lá em cima. Então, tem que abastecer no ar, e assim foi comigo. Eu tinha que dormir aquilo que dava para dormir, me alimentar do jeito que dava para me alimentar, não passar fome, mas também... E descansar, eu não lembro. Sim. Eu não lembro como é que foi. Foi trabalhando. Valcir, e a evolução? Você evoluiu junto com esse sistema todo? Eu falo da questão, né, da tecnologia, depois a estrutura também de toda a Farmácia Líder? Não, Marco, não evoluir junto, porque, veja bem, quando você se coloca diante de uma atividade que ela precisa esse mecanismo e essas ferramentas, e a gente não está sendo acompanhado e orientado, a gente não dispõe da capacidade intelectual de poder, eu vou me concentrar em tecnologia e informática. Então, o que eu vou? Se eu vou me concentrar nisso, sim, a ferramenta para trabalhar, para pesquisar, até te entendo que sim, mas se eu for me dedicar àquilo ali, a sentar atrás de uma mesa e ficar fazendo só isso, eu esqueço a parte humana. Eu me torno uma coisa fria. Eu não trato mais com humanismo as pessoas que estão dentro daquele ambiente que eu tanto preservo
e tanto quero que seja bem feito, que é a atenção farmacêutica, é a conversa, é ouvir, é explicar, é falar na hora certa, é dizer aquilo que a pessoa precisa entender e ouvir, porque, olha, é uma coisa que também você me perguntou, o que evoluiu ao longo desses anos todos, o meu resumo, e eu deixo isso bem claro ainda hoje, eu sempre dizia assim, você entendeu o que eu falei? Porque, essa pergunta, porque eu sei o que eu digo, mas eu não sei o que você ouviu ou entendeu. Então, presta bem atenção, se você fala aqui no rádio, aqui é uma comunicação, você é um comunicador, você fala, você sabe o que está dizendo, mas você não sabe o que o cara está escutando em casa. Então, é a mesma coisa o meu trabalho. Sim. A hora que você diz, olha, você deve tomar 2 litros de água diariamente, porque o organismo necessita. A pessoa, eu não sei se ela entendeu 2 ou 2 vezes ao dia tomar água. Então, essas são coisas bem complicadas e bem difíceis de explicar. Na questão de inovação, nesses mais de 50 anos, o que mais marcou nessa questão de inovação no ramo farmacêutico para o Walcir? O que mais, eu diria assim, o que mais marcou para mim, porque foi a parte mais difícil, a inovação é justamente formar o profissional farmacêutico. Que aquilo para mim me marcou e me deixa muito orgulhoso, porque assim, eu sou pai de 2 filhas farmacêuticas, elas não estão fazendo o que estão fazendo pura e simplesmente porque estão fazendo ou subordinadas a outra pessoa por aquilo que precisa ser feito. Elas são e fazem aquilo que elas sabem fazer. Então eu não preciso pedir, eu não preciso orientar, basta simplesmente observar. Claro, a gente conversa a respeito do nosso trabalho, porque afinal de contas somos uma equipe bem coesa, bem organizada, a gente até pode conversar. Mas nunca divergir. Se você vai divergir, é porque você não tem o conhecimento adequado para estar implantando uma mudança. E não precisa mudar nada. Precisa se manter fazendo aquilo cada vez melhor, do mesmo jeito que você sempre fez. Quais atitudes fazem a diferença para o sucesso, né, nesses tantos anos no ramo farmacêutico do Walcir Mengarda? Esse fato infelizmente, eu digo assim, eu não posso falar só por mim, eu tenho que falar por aquilo que eu vejo. Mas eu sou da época que a gente tinha uma farmácia, que realmente é farmácia. Hoje eu fico triste. Tu falou o que evoluiu. Evoluiu assim por uma vulgaridade muito grande. Já não é mais uma farmácia. Chama-se loja. O que é isso? Loja, não se sabe nem do que. Porque lá naquela loja se faz isso. Então, um pouco são isso que nós iniciamos o assunto, são um pouco de falhas também em relação à própria fiscalização. O que efetivamente você, quando abre um comércio que mexe com a saúde pública, principalmente uma farmácia, agora vem a drogaria, mas drogaria eu até entendo porque assim, quando tu vende um produto já pronto, então é uma drogaria porque vende droga, é o sinônimo das coisas, né? Agora, assim, vender por vender, eu acho que daí isso enfraquece bastante. Enfraquece, assim, o respeito, enfraquece a própria dignidade da pessoa que está lá, porque daí ela está visando dinheiro. Não, eu não quero isso. O sucesso o sucesso não cabe para nós. Nós profissionais da área da saúde, nós somos muito aquele que faz votos da pobreza, mas eu digo a pobreza de tudo. Porque eu trabalhei 10 horas, então eu preciso ganhar tanto. Não é isso. Você está trabalhando, você está para o outro. Você está para servir o teu próximo. Para fazer. É uma coisa humana. E aquele que está trabalhando numa loja de carro, ele quer vender carro porque ele tá ganhando, porque ele trabalha em cima de uma coisa muito mecânica, muito fria. Mas lidar com pessoas e fazer negócio, virar balcão de negócios por causa disso, isso é muito triste. A farmácia líder, após... Eu queria, assim, que você falasse o cuidado após a venda do medicamento. Qual que é a contribuição da farmácia líder, do Walcir Mengarda, ao longo desses anos todos? Muito certo.
Resumindo, é tudo isso que eu queria tentar explicar antes e você sabiamente fez essa pergunta. O pós-atendimento é acompanhar. Como é que está? Porque é humanizar, é saber o nome, a pessoa pelo nome, onde ela mora, com quem ela vive e perguntar como que você está. Qualquer sinal que a gente venha ter, não é porque você está praticando alguma coisa ilegal, porque é exercício ilegal da profissão, tem nada a ver com o serviço ilegal da profissão, a parte de amor ao próximo e respeito. Então é assim, como que ficou? Resolveu o teu problema? Você está satisfeito? Ficar vigilante. Vigilante para que fosse assim, ó, acompanhar e se precisar dizer, cara, você mulher, você homem, você moço, você moça, procure um profissional habilitado, porque hoje tu sabes que tem muitos, né? Até para comer tem que procurar um profissional que se chama nutricionista para preparar o teu cardápio. E, puxa, por quê? Então a gente não pode estar abrindo os olhos daquelas pessoas que às vezes elas estão achando que tudo está dentro da normalidade. É acompanhar sempre, vendendo, orientando, enfim, todo tipo de atendimento é atenção farmacêutica, é o estabelecimento farmacêutico, que eu acredito que hoje não tem mais. Na farmácia líder tem. Mesmo que as pessoas... mas o Valcir está um pouco afastado. Por motivos pessoais eu estou afastado do trabalho, mas não, o pensamento continua lá, estou presente lá dentro 24 horas por dia. E para manter o cliente, há muitos clientes que até hoje, lá quando você começou, hoje ainda são clientes da Farmácia Líder, Valcir? Sim, são clientes. Até a família é a cliente, porque os clientes de lá atrás, conforme eu disse, já também não vivem mais. Mas o meu legado, ele se espalhou, aquele que diz, meu pai já dizia, meu avô já dizia, fala com o Valcir, eu estou aqui para falar contigo por isso, por isso, por isso. E a Farmácia Líder, ela, como você vê a inovação, ela vai continuar inovando? Como é que você vê daqui a 50 anos? Você tem uma visão hoje da Farmácia Líder daqui a 50 anos? Quando eu iniciei, a primeira década, eu digo assim que a gente participava bastante de congressos, palestras, a própria escola, a leitura que se fazia, falava assim... Vai chegar um momento, e é impensável o que eu ouvia, vai chegar um momento que você sai do consultório médico, falando lá dos 40 anos atrás, 30, você sai do consultório médico e ele pergunta, qual é a farmácia que você compra? É tal lugar, Farmácia Líder, passe lá e pegue a sua receita e o farmacêutico vai te orientar conforme é para tomar. Isso já acontecia lá atrás, mas eu não acreditava. Eu achava aquilo, nossa, isso não existe. Como é que tu vai chegar num lugar, retirar uma receita? Tá aí, a tecnologia aconteceu, você passa assinado digitalmente, tudo conforme as coisas que você conhece, assim como você prega aqui no teu trabalho também. E então eu imagino... E também tem pessoas que recebem a medicação em casa. Não só isso. Qual é a farmácia que você... Eles vão entregar na sua casa. Eles falavam isso 30 anos atrás. Mas eu achava impossível. Pois eu tinha que andar a cavalo e a pé e de bicicleta para entregar o remédio em casa, para aplicar. Agora, porque a pessoa não andava, né? Porque a pessoa era doente. Era acamada. E aí as pessoas... Não, vai ser assim. Os palestrantes, os visionários, né? Então, daqui a 50 anos, Marco, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque... Eu acredito assim, ó, não vai mais existir farmácia. Vai existir um lugar que você vai comprar ou ganhar. Não sei como é que vai funcionar as políticas públicas, né? Principalmente políticas públicas do Ministério da Saúde, que vai existir de certo sempre, mas eu não faço ideia se você vai adquirir remédio em algum estabelecimento ou se você vai ganhar tudo, vai num hospital assim como fazer uma cirurgia, assim como fazer um curativo. Você não toma uma injeção mais num estabelecimento de farmácia, porque não tem. O que tem hoje? Você vai aferir uma pressão? Eu faço.
Claro que faço. Eu boto uma cadeira. Se não puder fazer dentro da área de atendimento, eu vou colocar uma cadeira na calçada da minha farmácia, da rua, e vou te atender na rua. Mas eu vou fazer. Mas eu duvido que hoje os meus concorrentes tenham alguém para tal disposição. Não limpa o chão da farmácia, não limpa o balcão. Estão pagando gente para isso, e daí não tem gente que faz. Claro que não. As pessoas não estão, não tem faxineira, não tem zelador, não tem isso. Isso é muito caro. Qual a diferença, você falou ali do setor público, a diferença do medicamento que é repassado do setor público para a farmácia? Não, a diferença ela não é do produto nenhuma, né? Da forma de como adquirir, sim, é através essas coisas que... Assistencialismo. Aí eu não quero entrar naquilo que eu aprendi na escola, que eu conheço, mas aprendi porque eu aprendi, não porque eu vivi, né? O assistencialismo é um perigo, o paternalismo é um perigo. Você está criando as pessoas dependentes para tudo. Você vai num lugar onde existe esse sistema de gestão governamental. Não sei se é presidencialismo, se é democracia, o que diabo que seja, eu não sei, mas você vai lá e ganha meia dúzia de pãezinhos, um pão por dia. Ah, mas eu preciso de 2 porque... Então o outro tu paga. Esse tu ganha, mas o outro tu paga. Mas tu vai pagar a peso de ouro. Então eu não sei se o futuro você vai comprar... Um produto é o mesmo, tem que ser o mesmo. Não vejo... Não, isso é cada vez melhor, né? Aquilo que eu preciso hoje da medicina... Eu dou graças a Deus que é hoje, porque se fosse 20 anos atrás, eu não estaria conversando com você. O que você falou, hoje há muitas pessoas que elas são dependentes de medicamentos? Sempre vão ser dependentes de medicamentos, sempre, isso cada vez mais. Mas para adquirir, o que vai melhorar e facilitar é a facilidade de conseguir por direitos. Porque você tem o direito de receber, você tem o direito de receber o gás em casa, esse paternalismo, você tem o direito de ter energia elétrica, mas quem é que está pagando isso? É aquele que trabalha. Na sua avaliação, ao longo desses anos, você que tem um conhecimento muito grande, deveria haver um limite de quantidade de farmácias por cidade? Já lutávamos por isso. Lutávamos não, já era. A regulação dizia, na época que a gente, inclusive, fazia estudos sobre isso, né? Na geografia, demarcar, era uma média de 3.000 habitantes por estabelecimento, no mínimo. No mínimo. Eu não sei como, eu não posso te dizer hoje, mas hoje é livre. Como eram as concessões antigas para postos de combustível, funerárias, eram concessões, a farmácia também estava entrando nisso. De repente arrebentou a corda, hoje não respeito mais nem o horário, não respeito mais nem aquele que já está estabelecido, aquele que faz o atendimento. Não, eu quero, quanto mais melhor. Não é verdade, não é, Marco. Na sua avaliação, isso prejudica o consumidor. Porque se antes eu tinha condição de te dar um desconto baseado naquilo que é legal, Sim. Não estou falando que é especulação, porque o medicamento sempre vai ser, pelo menos tem um controle, né? Medicamento, não esses de venda livre, esses aí você compra bem, você vende bem, você compra mal, você vai jogar no lixo, porque ninguém compra, porque é mais caro do que o concorrente. Mas o medicamento tem um preço máximo ao consumidor. Então é impossível que alguém possa comprar algumas unidades de um produto desse e daqui a pouco vender pela metade do preço ou, né, de certa forma assim. Mas se nós não temos tanta concorrência, nós vamos ter condição de tirar do lucro para pagar o funcionário, para aquele que paga aluguel, aquele que precisa do farmacêutico, precisa ser pago, um profissional, porque numa porta de farmácia, quem tem que abrir a porta e fechar a porta é o farmacêutico. Não é o empregado. Ele tem que estar junto. Ela tem que abrir às 7 da manhã ou às 8, não sei que hora que abre, e a hora que fecha o farmacêutico tem que fechar junto e ir embora junto. Tem que estar presente tempo integral. Isso é uma lei e teria que dar uma olhada como é que está a região aqui, como é que está fazendo isso. A sua opinião, a venda também em supermercados?
Boa, muito bom. Porque o que vende no supermercado é venda livre. Assim como a farmácia, que aliás é até mais barato que o supermercado. Vende um shampoo, vende um sabonete, vende qualquer coisa, um creme, mas a diferença é a seguinte, a orientação do farmacêutico está aí. Porque se você vai lá e fala assim, cara, eu quero um shampoo, mas eu tenho. Meu cabelo tá com queda, ou tá crescendo muito, de um mau jeito, ou sei lá o quê. O farmacêutico tem o conhecimento da química, vai explicar para você, baseado nos componentes que está lá dentro, por que que você deve usar aquele produto. Agora, não, você chega numa prateleira, custa 3, outro custa 13. Não, eu quero de 3. Só que você não sabe o que está levando. Então, assim é o remédio também. Infelizmente, tá assim. Com a tecnologia, como é que você analisa hoje? O cliente ele chega lá, ele já tem informações do medicamento, ele já pede pelo medicamento ou ainda ele precisa dessa orientação? E qual que é a diferença de pesquisar na internet e de ter uma orientação de quem é um profissional que estudou e fez uma faculdade para isso? Hoje eu acho que até não se fala mais tanto, principalmente os médicos, mas era a primeira coisa que chegava. Esquece o doutor Google. O Google virou doutor assim na hora que ele apareceu. E realmente ele é, né? Hoje é IA. Ele responde. Agora, recentemente, entrou a IA. Então é assim, ó, veja, ele responde tudo que tu perguntar. Tudo. Você põe uma palavra lá para IA, para o Google, você vai ter tudo isso na ponta. Na frente dos olhos, eu quero dizer. Mas os médicos já diziam, esquece aquilo que o Dr. Google escreve ou responde. Por quê? Porque você pode ler, mas você não entende o que está escrito aí. Então, a formação da profissional, aquele que ficou sentado nos bancos de escola, que, aliás, agora parece que nem estão ficando mais, né? Não sei, estou vendo aí que tem pessoas que têm um computador em casa e dizem que estão fazendo faculdade. Cara, isso eu não estou... Essa evolução é que me assusta. Então, tu me perguntou, tu acompanha a evolução? Não, eu não acompanho a evolução, porque eu não aceito isso. Com 5 professores numa noite, num dia, eu ficava me batendo 30 dias para aprender uma coisa. Agora o cara sozinho, conversando com o computador, não tem fisicamente não tem ninguém na tua frente para trocar uma ideia, até mesmo para concordar ou discordar, ou até para questionar. Não tem. Então o resultado só pode ser o quê? Duvidoso. Eu queria te fazer uma pergunta da seguinte forma: como o Valcir Mengarda analisa quase 50 anos de farmácia líder, mais de 50 anos de Valcir Mengarda, a população, como você vê a população olhando para o Valcir e também para a farmácia líder? Como que você analisa eles olhando? O que você vê? Eu posso dizer assim que, pela movimentação, as pessoas elas não veem mais nem a família. Já não veem mais nem com quem estão convivendo. Imagina como é que eles vão ver o Valcir, cara. Ou a farmácia, ou aquilo que a farmácia oferece. Não dá para conversar. Na farmácia, Marco, que eu ainda atendo, as pessoas chegam, deve ter assim, ó, um jovem, um moço, uma moça de 35 anos, mas junto tem um pai de 50, 55, 60, para dizer o que... Pá, cara. Então o que eles vão olhar para... Nem sabe que eu existo, porque dentro de casa, para conversar, um de um quarto, outro para outro, manda uma mensagem de WhatsApp. É bom, é ótimo, mas onde é que está o contato? Eles não precisam, a nova geração não precisa mais de pessoas, aquilo que nós falávamos antes, a IA está aí, né? A inteligência, faz uma pergunta para a inteligência artificial, que cor, que sapato que eu coloco para ir no aniversário do Marco? Ela vai te responder. E assim, que remédio que eu tomo para enxaqueca? Que, aliás, eu nem sei se ainda tem, porque não vi mais ninguém com enxaqueca. Claro, não tem preocupação, não tem estresse, não tem nada, né? Porque a enxaqueca não é nada mais do que isso, né? É o estresse permanente de um corpo cansado. Hoje, quando você faz as suas reflexões, o que você gostaria de falar para toda a comunidade, né, de Taió, para quem está te assistindo e ouvindo neste momento? O que você gostaria de falar? Eu quero falar isso. Isso realmente é um momento especial. Assim, quase como que um apelo, não é nem falar. Parem, vamos parar. Para, povo, para tudo que está fazendo.
todos que ouvirem essa emissora de rádio e aquilo que aqui nós estamos falando, para tudo e repense. Para onde você está indo, para onde nós estamos indo, da onde nós viemos e o que nós vamos fazer. O povo está perdido. Totalmente. Não, Taió, a população, o povo, a vida, ela está banalizada. Os valores não existem mais. Então, o que eu vou esperar que alguém vai dizer se não é explorar? É só exploração. Faz de conta. Não é isso. Isso não é bom. E ninguém para dar escuta, vamos... Desliga tudo. Desliga. A cabeça está a mil, porque está tocando, está correndo. Mas vai para onde? Essas pessoas que nós enterramos todo dia. Por quê? Daí você pergunta, mas por quê? O que aconteceu? Nossa, conversei com fulano, ciclano, beltrano, a mulher, a criança, o jovem, saem por ali, moto, correndo, vai tomar um banho de rio, não sabe que está dentro de um rio. Sempre existiu isso. Eu sei que em casa a pessoa que ouvir isso vai dizer, isso sempre existiu. Se morria de coice de cavalo, se morria porque caía da árvore, quebrava os braços. Sim, claro, mas era uma fatalidade e era uma coisa, uma vez, nossa, a cada não sei quanto tempo. Hoje, não, hoje, é completamente desumano. Antes de nós finalizar aqui, eu gostaria até de aproveitar a oportunidade, na última vez, e repercutiu muito, né? Causou bastante comentários na cidade a pré-candidatura do Valcir a vereador, o que levou a não se concretizar. Pois é, Marco, a política foi uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre fiz, sempre participei, e a vontade de estar atuando na política como presencial também sempre existiu. Quando eu, então, naquele momento que você fez a pergunta, que você fez a provocação, eu estava preparado, sim. Mas eu não sei se foi uma questão bem pessoal. Aquele mesmo ano, depois de uma viagem que eu fiz no ano de 19, eu fui diagnosticado com câncer de pulmão. Então, naquele ano e era justamente aí que já ia iniciar o processo político do próximo ano, que seria 20 em diante. E também a pandemia que se instalou. Mas naquele momento houve o que me parou e me tirou e que me fez refletir. Porque eu estou bem, está resolvido, foi no momento certo, dentro das possibilidades do trabalho. Eu acredito, eu sou um homem que tenho a minha espiritualidade muito bem resolvida, do meu jeito, mas eu me entendo, e com quem eu preciso prestar conta, não é para a população, é para um ser superior. Cada um define como quer, e eu e aquele ser superior, a gente se entende muito bem. Eu estou aqui para te dizer, e foi muito bom que eu não participei, porque o meu lado crítico, o meu lado perfeccionista, eu sou feito assim, eu aprendi assim. Tem uma música assim, que se quiserem pedir pro Google, ele responde. Isso pode. Ouvir aquela música, eu nasci assim, ela tá lá. Então é assim, eu não quero, eu penso que foi a melhor coisa que aconteceu, tudo. Parei ao momento de parar, eu parei inclusive com o trabalho. Imagina, mas a doença não veio me trazer a morte, ela veio me trazer a mudança. Muda, Valcir. Agora, política eu não quero mais e não gosto nem mais de participar. Porque não é verdadeira, a política ela não existe, sim. A política é sempre uma coisa que não é real, ela é, além do mais, ela é surreal. Claro, precisamos, porque é um regime que foi criado, ela existe, mas ela que fica então na mão daqueles que sabem lidar com isso, eu não.
Porque se for fazer política, se for prestar conta para o povo, aí parece assim que é uma questão de exploração. Sim. E eu não gosto disso. Mas a sua fala repercutiu na época, né? Repercutiu porque aquilo que eu te digo, ela vai repercutir hoje também. Se eu disser que posso ser pré-candidato daqui a pouco, algum dia, mas eu não vou saber fazer isso. Sim. Agora eu estou consciente que a política precisa estar na mão de um gestor que sabe, preparado para a política. Não porque ele é simpático, porque ele toma cerveja com um determinado número de pessoas, porque ele joga bocha com outro, porque ele visita as pessoas. Isso não funciona. Isso é negociatas. Isso é devendo favores. E depois vira lixo. E o lixo, temos até lixo atômico. Imagina o que está... Então, isso que está vivendo agora, esse ódio que está dentro das pessoas. Por isso que eu falei antes, Marco. A política, se tu tiver que dizer, Valcir, então qual é a atitude que deve ser tomada? Eu já dei a receita antes. Para tudo e pensa. Aí, se você pensa e vem uma resposta de como você vai fazer, como você vai se organizar, o que você vai fazer, para quem você vai trabalhar? Porque eu tenho que ter um conhecimento determinado. Se eu me envolvesse na política atualmente, eu estaria voltado para quê? Qual é? Tu imagina, eu vou falar do quê? Vou falar de precisa melhoramento as rodovias. Essas têm que ser. Elas têm que ser boas. Mas eu iria saber falar o quê? Da saúde. Aquilo como é que atender as pessoas, a necessidade dentro da área da saúde. Então, isso seria o meu trabalho. Não iria mexer com ponte que cai, estrada que tem buraco. Isso eu não... Tem que ter bom. Sim. Mas a parte do humanismo, da saúde, o atendimento às pessoas, profissionais capacitados, a origem da onde vem... Marco, quanta coisa que é passado por cima disso, Marco. Cara, nós confiamos em todos e não confiamos em nem minha gente. Porque tem um profissional fazendo isso, tem um advogado que faz aquilo, tem um médico que faz, eu tenho um engenheiro que faz. Mas como é que ele é, de onde ele veio? Ninguém pergunta. Nada. Só assina esse papel aqui que eu quero resolver esse problema. Eu quero fazer uma casa. Então, o engenheiro assina o papel. Tu já foi lá ver a casa que o pedreiro... Eu confio no pedreiro. Eu confio. Sim. Mas naquele que assinou o papel, eu não sei quem ele é. Então, assim é tudo. É por isso que eu não quero ser político. Não vou, nunca vou ser. Mas eu cobro dos políticos. Isso eu sei fazer. Muito bem. Então, que se cuidem, quero dizer que se cuidem, porque eu enquanto cidadão, enquanto eu estiver dentro do território nacional, no Brasil, eu sou um cidadão brasileiro. Enquanto cidadão brasileiro, então eu vou estar sempre criticando. Tem quem não gosta, porque você critica, chama isso de murmurar, de não sei o quê. Não, isso não é criticar. Isso é abrir os olhos, escuta. Te cuida, porque lá na frente tem um buraco. Lá tu cai. É como o radar que te orienta na rua. Às vezes, olha o semáforo lá na frente. Presta atenção. Sim. Prestem atenção. Você está dirigindo a tua vida até que nós não sabemos quando. Queremos aqui agradecer Valcir Mengarda, com mais de 50 anos no ramo farmacêutico, e a Farmácia Líder comemorando neste mês de outubro 46 anos. Muito obrigado. E a sua mensagem para toda a clientela e para todos os seus colaboradores. É verdade, isso é o passo básico, né? Quero então dar os parabéns para a Farmácia Líder, né? Porque isso me deixa muito feliz, sempre me deixa feliz, todos os dias, mas agradecer muito aqueles que me ajudaram com palavras, porque eu também precisei. Eu também tive momentos de desespero. E agora eu tenho compromisso. E nossa, nas enchentes e essas coisas. Mas os amigos, não, Valcir, as coisas vão. A família também, junto, grudado aí, vamos nós e vamos empurrar esse Jeep. Porque, olha, o Jeep pode ser traçado 4x4, 4x12, mas ainda tem que ter... Para sair do atoleiro, tem que empurrar. Não sai sozinho, tem que empurrar. Então, o que eu quero dizer? A força humana, né? Então, esse povo
Meu Deus, quanta gente boa. Meu Deus, quanta gente boa. Não, eu só tenho coisas boas para dizer para ti, desse povo. E convido que continuem acreditando também na gente, né, no nosso trabalho, a nossa equipe, esse povo que está lá trabalhando com a gente. Os nossos colaboradores são, assim, perfeitos. São perfeitos. Eu digo perfeito porque faz aquilo que está fazendo com o mesmo carinho que fosse para eles, sabe? Para cada um deles que estão lá dentro. Que eles sabem de quem eu estou falando, não preciso citar nome de ninguém. E aquele que já foi lá sabe também como é que é a atenção que a farmácia líder dá em relação à parte humana. E dizer, assim, para o povo que a gente começou em Taió prestando mas a maior atenção possível para que fosse amenizado os problemas na época, né? Lá atrás, no 1970, na década de 70, então eu me incluo desde aquele dia até hoje, ao atendimento às pessoas, às famílias. Eu sei que os meus concorrentes também devem estar pensando que também tem o mesmo propósito, mas eu tô pedindo assim que eu ainda estou aqui. Então, tudo que seja analisado em equipe, em conjunto, numa boa harmonia, para que fosse melhor para o povo. É isso sim, e não quanto que eu vou ganhar em Taió, quanto que eu vou levar da fatia, porque tem gente que só vem buscar os lucros e vão embora, eles não sabem com quem está lidando. Mas também não tem isso não é a pior das piores coisas. A pior das piores é aquela que falta a pessoa. Escuta, você está sendo bem servido. E é nisso que eu quero prometer para vocês, pessoas que estão ouvindo e ouvem essa rádio, que para mim é sempre um alicerce, é um porto seguro. Ela presta serviços e informação para nós também. E que nós queremos continuar até... Quem sabe virá pelo menos uns 30 anos, que é a geração que eu tenho hoje trabalhando lá. E depois, se souberem fazer cada um tem que fazer o seu sucessor, né? Eu fiz agora. Sim. Eu acabei de entregar, estou entregando, apesar de estar junto, a nossa equipe, minhas 2 filhas e eu. Somos 3. Então, esse tripé, ele é firme, muito bem plantado. E é isso que eu quero deixar para vocês. E muito obrigado pelos 55 anos que eu coloco assim à disposição de vocês para ser avaliado. Se tiver bom, conte para todo mundo. E se não gostar, fica quieto. Eu sempre falo aqui, a farmácia líder, o medicamento certo na medida certa. Bem isso mesmo. Muito bem falado. Bonita a tua frase, a comparação também. Obrigado. Este Valcir Mengarda com a gente aqui em mais um podcast Farmácia Líder, 45 anos, e Valcir Mengarda com mais de 50 anos neste ramo farmacêutico. 14,47.